dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, Central Única das Trabalhadoras. Muito bem, uma salva de palmas. Bom, e para chamar então aqui o último orador da noite, queria a ajuda de vocês, daquele jeito que só vocês sabem chamar. Como é que é? Olê! Queridas companheiras e queridos companheiros, meu querido companheiro José Maria Rangel, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, em nome de quem eu quero cumprimentar toda a direção e membros da FUP. Querido companheiro Wagner, presidente da Central Única dos Trabalhadores, em nome de quem saúdo toda a diretoria da Central. Querido João Pedro Stedley, companheiro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os trabalhadores do movimento social desse país. Minha querida companheira pernambucana de Garanhuns, Vic, presidenta da União Nacional dos Estudantes, e cumprimentando a Vic, eu quero cumprimentar todos os estudantes deste país. Querido companheiro Vadir Damos, representante da OAB do Rio de Janeiro. Querido Divanildo Pereira, representante da CTB, companheiro baiano, sabe, Potiguar. O Wagner estava mal informado quando disse que era baiano, é Potiguar, é do Rio Grande do Norte. É que é o seguinte, para nós que moramos em São Paulo, passou do Rio de Janeiro, é tudo baiano, meu filho. Querido companheiro Luiz Nassif, que já foi embora. O Luiz Nassif tem se mostrado como uma das figuras e dos expoentes em defesa da verdade nesse país, sobretudo numa briga enorme contra a imprensa oficial. Querido companheiro Luiz Pinguelli, sempre o nosso cientista e físico preferido e que está em todas, companheiro Nepomuceno, companheiros e companheiras. Eu tinha um discurso por escrito. Eu vou entregar esse discurso por escrito ao Zé Maria e dizer para o Zé Maria, se gostar, pode publicar algum dia em algum periódico da FUP. Eu acho que tem informações importantes, mas não compensa essa hora da noite. E todo mundo falou aqui, eu ler alguma coisa. Então, Zé Maria, eu vou te entregar esse discurso. Você tome conta direitinho, porque é o seguinte. Eu queria, inclusive, cumprimentar o companheiro Domingos, que é o presidente da ABI, que não está presente porque ele estava aguardando que eu passasse na sala dele para vir com ele. Mas como ninguém me avisou e eu ainda não tenho capacidade de adivinhar, eu não passei. Eu subi direto, mandaram eu parar no 7, depois não era mais no 7, era diretamente no 9º. Eu vim para cá, entrei aqui e não tive a oportunidade de cumprimentar o companheiro da ABI. Essa casa aqui tem muito significado para mim. Foi aqui nessa casa nós fizemos a primeira assembleia para eleger o CAO, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro,
em 1979. Eu saí daqui e fui para Brasília fazer assembleia para eleger o Castelo Branco presidente do Sindicato dos Jornalistas. Saí de Brasília, fui para Alagoas para eleger o companheiro Neto presidente do Sindicato de Jornalistas de Alagoas. E assim nós conseguimos criar até o Audálio Dantas em 1975 em São Paulo. Então eu quero te dar esse discurso aqui, querido. Você leia, se gostar, aprove depois do autógrafo para você, toma aqui a nominata. Eu estou feliz pelo seguinte, eu espero que a Marisa tenha acompanhado o discurso de João Pedro, porque tudo que a Marisa quer é que o Lulinha volte a ser o Lula do Sindicato dos Metalúrgicos. Tudo que a Marisa deseja é que eu volte há 40 anos atrás. Mas, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que é um ato um pouco complicado, tal a diversidade de coisas que nós temos que discutir. Mas nós estamos aqui para apoiar o manifesto da FUP e da CUT em defesa da Petrobras. Outras coisas que nós temos que discutir, possivelmente a gente tem que fazer uma outra reunião, um outro fórum, uma outra passeata, para a gente discutir outras coisas que precisamos discutir neste país. Eu queria lembrar vocês que depois que eu deixei a presidência, eu tive um câncer e, por conta desse câncer, eu li mais do que eu já tinha lido em toda a minha vida. E li biografias importantes, de momentos históricos importantes. E pude um pouco entender um pouco mais a vida política desse país. Por que que nós somos do jeito que nós somos? Por que que nós somos o último país da América do Sul a abolir a escravidão? Por que que nós fomos o último a conquistar a independência? Por que que nós fomos o último a fazer uma universidade? E assim por diante. Eu terminei lendo a biografia do Getúlio, essa última que saiu do Lira Neto, que quem não leu, eu recomendo. Os três livros da biografia, que termina com 50 a 54. Eu li até a biografia do Padre Cícero de Juazeiro. Li. Li a biografia do Roosevelt e o Hopkins na aplicação do New Deal para compreender o que aconteceu naquela época tão importante dos Estados Unidos. E estou tentando imaginar o que está acontecendo no Brasil nesse momento. O que aconteceu com Juscelino, o que aconteceu com Jango, o que aconteceu com Getúlio, o que tentaram fazer acontecer comigo em 2005 e o que estão tentando fazer acontecer agora. Eu lembro, eu tinha 18 anos de idade, João Pedro, em março de 1964. Eu só fiz 19 em outubro de 64. E eu lembro que eu cheguei numa fábrica que eu trabalhava, Metalúrgica Independência, a empresa que eu cortei esse dedo. Moleque, trabalhando das 2 às 10. A gente não tinha horário para jantar. Era horário corrido. Peão sabe o que eu estou falando. Era meia hora só. Era meia hora para comer, comia e ia rotar na máquina. Não tinha tempo. E eu vi as pessoas mais velhas dizerem para mim, graças a Deus, os militares chegaram ao poder porque acabou com o comunismo nesse país. Graças a Deus derrubaram o João Goulart. Era assim que as pessoas mais velhas, conservadoras, falavam. E o tempo foi passando, João Pedro, e eu via cartazes
sabe, chamando vários companheiros meus hoje de terroristas, de comunistas. E eu acreditava, João Pedro. Eu acreditava. Eu acreditava que aqueles companheiros jovens que estavam com a cara toda feia num cartaz eram realmente terroristas, que queriam acabar com o Brasil, que queriam derrotar o Brasil. Eu só fui começar a ter consciência em 1969, quando eu entrei no sindicato. Pelas mãos do meu irmão Frechico, que já era do Partido Comunista, mas era clandestino. Não apenas o partido, mas ele também. Ele não dizia para a família que ele era do Partido Comunista. E eu fui, então, aprender muitas coisas. E eu fui vendo o tempo passar, fiquei dirigente sindical, fiquei uma figura, sabe, razoavelmente importante, criamos um partido, virei presidente da República, estou aqui agora. E eu estou percebendo que eles continuam fazendo hoje o mesmo que sempre fizeram a vida inteira. Ou seja, a ideia básica é criminalizar antes. A ideia básica é tornar você bandido antes de você ser investigado e você ser julgado. Você vai ter que ser criminalizado pela imprensa. Porque quando você for criminalizado pela imprensa, pela sentença. Começa o processo pelas sentenças. Veja, o problema sério é que se eu conto uma inverdade, muitas vezes, ela vira verdade no inconsciente de milhões e milhões de pessoas. Ora, o que nós estamos vivendo nesse momento é a ideia que já foi dita aqui pelo companheiro da OAB, ou seja, a tal da teoria do domínio do fato. Eu não tenho que saber se você cometeu o crime. Eu tenho que saber que, como você era o chefe, foi você que cometeu. É um pressuposto. É o pressuposto que a mãe tem que saber que o filho é drogado. É pressuposto que a mãe tem que saber que o filho não foi bem na escola e o boletim dele está ruim. É o pressuposto de que nós temos que saber o que está acontecendo na antessala da nossa casa, quando muitas vezes o nosso filho está trancado e a gente só vai saber no dia seguinte se ele fez alguma bobagem. E foi se criando essa coisa como se fosse a verdade absoluta e as pessoas vão acreditando. Agora, outra vez, no caso da Petrobras. No caso da Petrobras, ou seja, parte do pressuposto de que o objetivo é punir a Petrobras e criminalizar a política. Presta atenção. Toda vez que na história da humanidade se tentou criminalizar a política, o resultado foi sempre pior. Na Itália, depois da famosa Operação Mãos Limpas, em que 1.800 pessoas foram presas, em que 14 pessoas se suicidaram, em que vários partidos acabaram, o resultado foi Berlusconi. Eu acho. Falta uma água aqui para mim. Porra da Maria. Você já foi mais companheira, hein? Porra. Pois bem, eu estou dizendo isso para chamar a atenção de vocês que tem algo acontecendo nesse país. Nós acabamos de ver a famosa Primavera Árabe. Acabamos de ver o ex-presidente do Egito, como é que chamava, Dulce? Mubarak, que eu conheci pessoalmente. Ele não gostava de mim, eu não gostava dele. Sabe, ser derrubado, em termo. Porque depois o povo elegeu alguém. E depois desse alguém foi derrubado. E depois votou os militares. Estão lá. Então lá, os militares voltaram para o poder. Na Líbia nós sabemos o que aconteceu. Sabemos o que tentaram fazer na Síria. E sabemos que até hoje, depois de gastar 3 trilhões e 500 bilhões de dólares no Iraque,
O Iraque nunca teve tanta violência como tem hoje. Já tem gente com saudade do Saddam Hussein, porque no tempo dele se vivia em paz. E nós estamos vendo no Brasil a criminalização da ascensão social de uma parte da sociedade brasileira. Na campanha política, era ofensivo as pessoas receberem o Bolsa Família. Na campanha política, era ofensivo uma pessoa ser do ProUni. Na campanha política, os pobres ganharam um aumento de salário, já era ofensivo. A elite não se conformava com a ascensão social que aconteceu nesses países. Os pobres não subiram 2 degraus, subiram apenas 1 degrau. Apenas 1 degrau. As pessoas não passaram a comer o que era dos outros. As pessoas estavam comendo apenas o que era necessário. E isso já incomodava. As pessoas mais pobres começaram a frequentar as praças mais chiques. As pessoas mais pobres começaram a frequentar as praias mais chiques. As pessoas mais pobres começaram a andar de avião neste país, a sentar na cadeira deles. As pessoas mais pobres começaram a comprar carro. A pobre já não queria mais lavar roupa, ela queria uma máquina. Tudo que a elite sempre teve, ela só queria isso. Ela queria que o filho dela tivesse um computador. Ela queria que o marido dela tivesse um carrinho, mesmo que fosse um daquele mais baratinho. E isso passou a incomodar muita gente. E isso ficou visível na campanha quando nós tínhamos 2 projetos. E fizemos a campanha já em cima da campanha do Lava Jato. E eu queria dizer para vocês, companheiros petroleiros, eu fui o presidente que mais visitei a Petrobras. Eu possivelmente seja o presidente que tenha mais camisa da Petrobras do que o trabalhador mais velho da Petrobras. Eu sou o presidente que tenho orgulho de, em 2002, ter feito a minha campanha defendendo a Petrobras e defendendo a indústria naval brasileira e o conteúdo nacional. Vocês sabem que houve uma briga. Se alguém tem que ter vergonha, não são vocês, petroleiros. Eu, se fosse petroleiro aqui no Rio de Janeiro, eu passava a passear de domingo com essa roupa amarela que vocês têm. Eu passava a passear. Porque eu vivi o momento de ouro dessa empresa. Eu vivi o começo do Comperj. Eu vivi o começo da recuperação da indústria naval, que tinha muitos metalúrgicos vendendo cerveja numa caixinha de isopor e que hoje voltaram a ter metalúrgico outra vez. Eu tenho orgulho de ver essa empresa ter voltado a construir plataforma com 65% de conteúdo nacional. Eles diziam que nós não tínhamos condições. Eu lembro de uma briga que eu tive com meu amigo Gabriele, presidente da Petrobras, quando ele dizia, mas presidente, mas fica não sei quantos milhões mais barato comprado lá fora. Eu falei, é verdade, Gabriele, fica 100 milhões mais barato, mas os 100 milhões que fica mais barato, a gente vai gerar salário, vai gerar renda, vai gerar imposto e a gente vai gerar conhecimento. Pois bem, essa empresa virou motivo de orgulho. Eu talvez tenha sido o presidente que mais inaugurou plataforma e que mais inaugurou sonda. Eu talvez tenha sido o presidente que mais andei em helicóptero da Petrobras e tenho orgulho. Não pense que eu tenho vergonha, eu tenho orgulho de ter participado na inauguração do CEPES, o maior centro de pesquisa, ou o segundo do mundo, da nossa Petrobras. Companheiros e companheiras, se dentro da Petrobras, água, quando eu era sindicalista era uma 51.
Pois bem, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho dessa empresa. Aliás, eu tenho orgulho de ter participado, meu caro Pinguelli, da maior capitalização da história do capitalismo mundial, que foi a capitalização da Petrobras em Nova York, na Bolsa de Valores, na cidade de São Paulo. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ter feito essa empresa ser uma das empresas mais importantes do planeta. Agora, companheiros, qual é a vergonha que a gente pode ter se numa família de 86 mil trabalhadores alguém fez um erro? Alguém fez uma caca? O que é que acontece na tua família quando alguém faz uma caca? O que acontece na família da gente? O que é que a gente faz? A gente faz a demonstração, a gente faz o castigo necessário. O que a gente não pode é jogar a Petrobras fora por causa de meia dúzia de pessoas ou de 50 pessoas. Eu estou aqui, companheiros e companheiras, porque eu sei o que significou aprovar a lei da partilha. Quando nós descobrimos o pré-sal, Wagner e Zé Maria, logo de cara os americanos inventaram uma história chamada a Quarta Frota e passaram a ter navios controlando o Atlântico. A resposta que eu dei para os americanos não foi reclamar da Quarta Frota, foi criar o Conselho de Defesa da Unasul, para que a gente pudesse juntar todas as forças daqui. Nós sabemos o que significou a lei da partilha. Nós sabemos o que significou a questão do 30% para a Petrobras. Nós sabemos o que significou, sabe, a construção dessa empresa extraordinária que nós fizemos. Ela cresceu demais. Ela gastava 3 bilhões por ano, passou a gastar 3 bilhões por mês. Ora, se tinha um ladrão que roubava quando tinha 3 bilhões por ano, imagina quando passou a 3 bilhões por mês. Imagina. Imagina, Zé Maria, se você tem um rato na sua casa que come um pedacinho de queijo, imagina se você coloca um queijo inteiro. E os petroleiros não podem ser prejudicados por isso. A Petrobras não pode ser prejudicada por isso. Os acionistas não podem ser prejudicados por isso. A cadeia de produção que envolve a Petrobras, que vai da construção civil ao setor petroquímico, não pode ser prejudicado por isso. Isso é que está em jogo, meus companheiros. Isso é que está em jogo. A nossa querida companheira Dilma Rousseff, e eu tenho certeza que, se eu conheço a cabeça dela, está pensando isso, a Dilma tem que deixar o negócio da Petrobras para a Petrobras. O negócio da corrupção para o ministro da Justiça, ou para a Polícia Federal, ou para a Justiça. A Dilma, ela tem que levantar a cabeça e dizer: eu ganhei as eleições e eu vou cuidar do meu país. Eu vou cuidar do meu país. É isso que a Dilma tem que fazer. A Dilma não pode e não deve ficar dando trela, porque senão a gente fica paralisado. Em junho de 2004, se não falha a memória, 2005, eu tomei a decisão quando eles começaram a me atacar. Eu falei: querem me vencer? Vamos para a rua. E fui para Garanhuns lançar o primeiro plano safra junto com os trabalhadores rurais da agricultura familiar. Então, gente, nós ganhamos as eleições e parece que estamos com vergonha de ter ganho. Eles perderam e estão todos pomposos por aí. Olha, que história que é essa? Qual é a regra da democracia? Qual é a regra da modernidade política? Ah, querem mudar as coisas? Vamos mudar. Vamos fazer reforma política. Vamos transformar financiamento privado em crime inafiançável. Vamos fazer para valer. E aí, companheiros e companheiras, eu acho que nós temos que dizer, porque eles estão desaforados, viu, Wagner? Antigamente, era nós que parecíamos desaforados.
Antigamente, qualquer coisinha, a gente estava na rua. Né? Então, ao invés de a gente ficar reclamando, Wagner, nós temos que pensar o seguinte, se fosse eles, o que a gente estava falando? Então, eu queria dizer o seguinte, ao invés de ficar chorando, vamos defender o que é nosso. Vamos defender a Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Defender o Brasil é defender os trabalhadores brasileiros. Defender os trabalhadores é defender a democracia. E defender a democracia é a gente defender a continuidade do processo de revolução social que aconteceu neste país nesses últimos anos. Então, companheiros, eu quero cumprimentar a CUT. Sabe que o movimento sindical precisa de razão para lutar. Se não tiver razão para lutar, vira pelego. Não fica meio assim. Zé Maria, é verdade, você é novo. Se a gente não der trabalho para você, você vai... Já ganhou uma mesa, tem um telefone, uma secretária, um carro, é tudo que um pelego precisa. Então, nós temos que dar trabalho para você. Esse povo de camisa amarela, aquele povo de camisa verde, aquele povo, sabe, que está com a mão fedendo a petróleo, a gasolina, a óleo diesel. Esse povo, meu caro, vai ter muito orgulho se você levantar a bandeira de defesa da Petrobras mais do que você já fez. Muito mais do que você já fez. E aí, não é só os partidos de esquerda, não. Não é só a UNE ou os estudantes, não. É a sociedade democrática desse país, que é muito grande, Zé. É muito grande. Então, eu acho, queridos companheiros e queridas companheiras, eu acho que nós estamos começando uma luta. Essa luta vai demorar. Ela não é... Eu vi hoje um editorial de um jornal dizendo que o movimento sindical está defendendo a corrupção. Eu vi. Porque é o seguinte, o que eles querem é o seguinte, não precisa mais de justiça. Se a imprensa falou, está falado. Né? É isso. Eu às vezes fico constrangido de falar mal da imprensa, porque ela é muito condescendente comigo. A imprensa gosta de mim, ela fala bem de mim, ela me elogia. Eu quero dizer para a imprensa que eu cheguei à presidência 2 vezes sem ela. Sem ela. Não. E acho que a imprensa só tem um papel. Não é ser pró-Lula ou anti-Lula, pró-Dilma ou anti-Dilma, pró-CUT ou anti-CUT. O papel da imprensa é apenas o papel de informar. Informar corretamente o eleitor, o telespectador ou o ouvinte. Pois bem, companheiros, eu nem quero saber se ela é tucana, se ela não é tucana. Eu quero saber o seguinte, que eu tenho que dizer para eles que o povo já consegue fazer análises sem precisar ouvir os formadores de opinião pública deles. O povo já consegue. O povo já consegue. Então, eu queria dizer para você, meu caro Wagner, se você me convidar para o dia 13, e o Zé Maria e o Pedro Stede não repetir que eu tenho que votar, sabe, ao tempo que eu era presidente do sindicato, eu quero participar das coisas, porque eu acho que nós estamos precisando ir para a rua. Estamos precisando ir para a rua. Sabe, defender a nossa Petrobras e, sobretudo, defender a reforma política e defender a democracia. Companheiros e companheiras, para terminar, Gilvanda, eu deveria ter te citado logo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, gente. Olha, eu já passei por muitas coisas nesse país. Muitos de vocês passaram junto comigo. Já recebi muitas ofensas e muitos ataques. Nada disso me abala. Eu vou dizer para vocês apenas uma coisa. E eu quero que a imprensa publique. Eu sou filho
de uma mulher analfabeta. Ela nasceu e morreu sem saber fazer um ó com copo. Sou filho de um pai analfabeto. O mais importante legado que a minha mãe deixou foi o direito de eu andar de cabeça erguida. E ninguém fará eu baixar a cabeça neste país. Ninguém. Honestidade não é mérito, é obrigação. Então, eu quero paz e democracia. Mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente, e parabéns a vocês. Pode chegar que a festa vai a começar agora. E é pra chegar quem quiser.